E assim, Renata, algumas pessoas que eu observo, elas começam a olhar assim muito para as falhas, muitas para as dificuldades. E às vezes quando ela fala assim para você, principalmente no consultório, um dos motivos que para elas não seguir em frente é porque elas começam a se julgar pelos erros do passado, pelas coisas que aconteceram, pelas dificuldades. E quando ela não acredita em si mesma, muitas vezes ela não acredita no próximo. Então, assim, eu falo para as pessoas que já falharam, que passaram por problemas, que têm dificuldades, o seguinte: é, pegue tudo de ruim que aconteceu com você e não use isso para te paralisar, não use isso para te prender nessa situação que você está. É claro que não tem como você mudar esse passado, mas pega todas essas histórias e faça como se fosse uma biblioteca. E aí você vai deixando aqueles livros ali com temas e você só vai mexer ali quando você vê alguém Exato, passando pela mesma coisa que você. Então você vai usar essa lembrança, essa experiência para você ajudar outras pessoas e não para você se exatamente. punir, não para você se As paralisar. pessoas, as pessoas que focam na dor vai continuar doendo para sempre, né? E as Sim, pessoas que focam em solução, aí sim elas continuam progredindo para o lado positivo. Todo mundo fala na analogia do buraco, né? Para sair do buraco, tem que olhar para a luz e não para o fundo do buraco. Agora, o que eu falo muito é o seguinte, e eu sou prova disso, e eu mostro isso para as pessoas. Não tem nada tão ruim que possa pagar muitas coisas boas. Se a gente pontuar, exatamente. às vezes uma coisa ruim não pode estar acima ou ser maior do que tantas coisas boas que aconteceram antes e que ainda vão acontecer depois dessa coisa ruim. E as pessoas às vezes se apegam ou se fixam tanto no problema e não largam o problema que inúmeras coisas boas que acontecem não conseguem ser maiores do que um problema, né? Não importa o tamanho do problema. Olha o que aconteceu comigo, um pescoço quebrado e outra. Eu tive vários péssimos momentos aí que eu estava na Ásia, não tinha condição hospitalar suficiente, eu ainda tinha que voltar para o Brasil, 34 horas de viagem, enfim. Mas essas coisas ruins foram algumas coisas ruins que, se eu comparar com o número de coisas boas que já aconteceram depois disso, não estou nem falando das coisas boas anteriores a isso, estou falando de todas as boas que aconteceram depois disso. E se a gente somar, né, de um caso pelo outro caso, tem muito mais coisa boa do que as ruins. Então, se a gente focar Exatamente. na dor, continua doendo. Na verdade, a gente tem que focar no que é positivo. E tem um exercício que eu faço muito com os meus alunos já há muito tempo e que nunca coube tão bem nessa época que a gente está passando hoje, né? Eu peço para eles sempre me dizerem o que de bom aconteceu na vida deles nos últimos 3 meses. E todo mundo me responde assim, antes, né, dessa pandemia, nos últimos 3 meses não foi tão bom, mas alguma coisa de bom posso achar. Agora, quando eu falo isso para os alunos, eles falam assim, tá louco, nos últimos 3 meses não teve nada de bom, olha como é que tá o mundo. Tipo, tudo bem que tem gente passando fome, tem gente morrendo e tudo mais, mas o fato é, treinar a sua mentalidade, a mentalidade das pessoas, dos meus alunos, o fato é, eu quero treinar a tua mentalidade para, em meio ao caos que a gente vive hoje, ou em meio à situação não tão boa, você procurar por coisas boas, por coisas positivas, mesmo na situação negativa. E as pessoas falam, poxa, mas isso é impossível. Impossível não. Pode ser difícil. E realmente é difícil. Quando a Uhum. situação é boa, é muito fácil de dar risada, contar para os outros e ficar bem. O difícil é quando a situação não é tão boa, olha só, não estou falando de situação ruim ou crítica. Quando a situação não é tão boa, o difícil é ver o ponto positivo disso, aprender com isso e poder ensinar aos outros.